Vamos falar agora a respeito de uma obra que já está durando um tempão, hein, minha gente? Galeria da Zona Leste de Teresina. Chuva cai ali na região, casas que se alagam. Em função desses alagamentos, a prefeitura resolveu investir uma grana pesada em uma obra que promete resolver o problema. Só que o problema agora não é a existência ou não da galeria, é concluí-la. Já se sabe o que é preciso fazer, mas quem vai fazer? Mais uma vez o processo deve ser retomado. Indira Gomes, eram 7,5 km, só 1,5 foi feito até aqui, Indira? Isso mesmo, Joelson, dos 7 quilômetros, só um já foi concluído. E olha que essa obra começou em 2012, já se vão 8 anos e 4 empresas que venceram a licitação em momentos distintos abandonaram o serviço por razões distintas também. Então encerra hoje o 5º processo licitatório no valor de 50 milhões de reais para concluir as obras da Galeria da Zona Leste de Teresina. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Ângelo Cavalcante, que é o superintendente executivo da SDU Leste. Boa tarde, doutor Ângelo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Por que nós chegamos agora à 5ª empresa? O que houve com a empresa que foi licitada na última vez? Bom, a obra havia tomado um ritmo considerável e por conta da chegada da pandemia nós tivemos que fazer a paralisação não só dessa obra, mas como de todas as obras que estavam em execução. Durante esse período, até agora a retomada, nós sentimos que a empresa estava de fato inclinada a desistir, como efetivamente aconteceu. Então, paralelamente a isso, a Prefeitura elaborou um novo processo licitatório para uma eventual rescisão que viesse a acontecer. E esse processo licitatório ele está ocorrendo a fase externa dele hoje, ou seja, a fase da recebimento das propostas daquelas empresas que estão interessadas em continuar o serviço da galeria. Por que há tanta dificuldade com essa obra? Por que tantas empresas já abandonaram esse serviço? É uma obra de grande importância, uma obra que vai trazer um grande benefício para a nossa população, mas que também é uma obra de grande complexidade técnica para a execução. Nós temos grandes problemas com interferências, eu posso citar aqui os principais, que é a questão de grandes volumes de escavação em solos com baixa coesão, com baixa capacidade resistiva. Nós temos um lençol freático muito raso, nós estamos fazendo a obra dentro de um local onde é densamente povoado, tá certo? Onde passam avenidas e ruas importantes, né? Então nós temos todas essas interferências de tráfego, de sistemas de distribuição de água, de energia, de esgoto, enfim, uma obra complexa que precisa de uma empresa que tenha uma capacidade técnico-operacional muito boa para que essa obra possa ser concluída. Quais são os prazos a partir de agora? Quais são as pré-condições de uma empresa para pleitear esse serviço? Bom, o certame está ocorrendo. Nos próximos dias a gente deve ter a finalização com a escolha da empresa vencedora ou das empresas, que é permitido também a formação de consórcio nesse certame. E, após isso, cumpridos os prazos legais, a gente já deve emitir ordem de serviço para que a obra seja retomada. É possível ter uma data prevista para o retorno da obra? E em quanto tempo essa obra deve ser concluída por essa empresa? Bom, o retorno da obra é só após esse prazo legal, né? Os prazos legais da 8666. Então, a gente não pode precisar de instante, porque há prazo de recurso, há prazo para análise de proposta. Então, eu acredito, pela experiência, isso é uma posição nossa, que em torno de 2, 3 meses a gente deve estar com essa obra voltando a ser executada. Após isso, o período de execução, né, o novo cronograma de execução, está previsto em 540 dias. Que dá aí quase 2 anos. Exatamente. Por que essa obra se arrasta tanto tempo? Já são 8 anos e não se conseguiu fazer nem metade dela ainda. Como a gente está falando, por conta, basicamente, da complexidade de execução, né? A gente tem uma obra que é bastante complexa, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo o rebaixamento do lençol freático, que é muito raso naquela região. A gente tem problema de coesão de solo. A gente tem, para você ter uma ideia, a seção do canal principal ela é de 2,40 metros por quase 2 de altura, né? Você consegue passar com o carro por dentro do canal principal. Então você tem um volume de escavação muito grande e acaba que tendo que se conter esse maciço por conta da profundidade. A gente chega a locais que a gente chega a escavar 8 metros de profundidade, né? Então
tudo isso é preciso ter o maior cuidado por conta da interferência do entorno. A gente tem casas, a gente tem lojas, a gente tem uma série de equipamentos que precisam ser protegidos e tudo isso dificulta a execução da obra. A gente agradece, então, ao Ângelo Cavalcante, que é superintendente da SDU Leste, Joelson, falando aqui sobre as obras da Galeria da Zona Leste. Como ele colocou, podem ser iniciadas dentro de 2 ou 3 meses. Aí a gente lembra que começa a chuva, né? Então, quando começar o período de inverno, já não vai ser possível começar as obras. Então, é provável que ela já se arraste aí e, pelo andar da carruagem, talvez a gente só tenha essa obra de novo, de volta, no ano que vem. Joelson. Obrigado, Indira. Obrigado, Indira, pelas informações. Olha, me lembrava aqui, Elivaldo Barbosa, que em 2010 foi feito um ato para marcar o início da obra da galeria. 2010, né, gente? 2010, agora estamos em 2020 e não foi feita ainda. É claro que nós estamos falando de um negócio muito específico, que exige uma mão de obra com uma qualidade muito própria. Fazer obras públicas não é simples, é burocrático, tem licença, depois da licença, toda obra tem licença, mas essa tem a burocracia da licença, tem o contrato, tem o distrato, tem o recálculo dos custos. Tudo isso demanda tempo, espaço, e é muito complicado. E olha, nesse caso que afeta casas, outro problema, como é que você vai ter autorização de todo mundo para fazer essas obras? E se, eventualmente, alguém não precisa dessa autorização, não precisa, a obra é pública. Não. Mas se alguém questionar isso na justiça, meu teto está caindo, minhas paredes estão rachando, aí você tem uma outra discussão. É muito complexo, vamos ver como é que vai ser a solução desse problema aí na zona leste da capital.